Hallo, hallo, Leute! Hoje eu quero falar com vocês sobre um verbo muito especial, que é o verbo geben, que significa dar. E ele é muito importante porque a gente vê ele para todo lado, para todo lado, para todo lado, para todo lado. Então, eu quero ensinar hoje para vocês como é que você conjuga ele no presente e quais são, assim, as possibilidades de uso dele, tá? Então, a gente vai fazer uma aula todinha dedicada ao verbo geben, ok? Muito legal, né? Eu também tô animada, vocês perguntam sempre sobre esse verbo, então hoje é esse o nosso assunto. Antes de mais nada, eu quero falar com você que o verbo geben é um verbo irregular no presente. E quando a gente fala de um verbo irregular, do que a gente está falando? Bom, a gente está falando de um verbo que tem mudança, tá? Um verbo que tem mudança na sua raiz. Uai, Lud, que isso? Mudança na sua raiz. Olha só, se você pega um verbo no alemão como o verbo geben e você tira o EN final, esse EN final que tem, sobra geb, isso aí é a raiz do verbo, tá? Isso é o que a gente chama de raiz do verbo. E quando a gente está falando de um verbo irregular no presente, significa que alguma coisa vai mudar na raiz desse verbo na hora da gente conjugar. E é o que acontece com o geben quando a gente conjuga ele para a segunda pessoa do singular e para a terceira pessoa do singular, ou seja, para o du, você, e para o es e es, ele ou ela. Quando a gente conjuga o geben para essas duas pessoas, há uma mudança na raiz, que é esse né, que eu tenho do geb, se tornar i. Então, muita atenção, todas as vezes que alguém falar, olha, esse verbo é irregular no presente, você já sabe, na raiz dele vai acontecer alguma mudança. Nem sempre as mudanças são as mesmas, tá? Por isso também que eles são chamados de verbo irregular, porque não tem exatamente uma grande regularidade. Apesar de que em alemão os verbos irregulares são, na sua grande maioria, bem regulares. Tenho aula sobre isso no YouTube para quem quer saber mais sobre os verbos irregulares. Então, falando sobre o verbo geben novamente, como é que eu conjugo? Eu conjugo ich gebe, eu dou, du gibst, então mudou a raiz, o e virou i, gib, né? Gibst, você dá. Er, sie, es vai ficar gibt, ele ou ela dá, er, sie, es gibt. Wir geben, nós damos. Ihr gebt, vocês dão. Sie geben, eles ou elas dão, ok? Então esse aí é o verbo geben. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Perfeito. Agora que a gente já sabe como é que conjuga o verbo geben, vamos entender como é que a gente vai usar esse verbo na frase. O primeiro significado é o significado de dar, tá? E ele pode ser um significado tanto conotativo quanto denotativo. Como assim, né? Que palavra difícil é essa? Bom, vou ser bem clara aqui. Ele pode significar tanto dar, no sentido de pegar um negócio e entregar na mão de outra pessoa, isso é dar, quanto no sentido, assim, mais abstrato da coisa. Por exemplo, dar valor, dar a culpa, né? Ele me deu a culpa, né? No sentido de ele jogou a culpa em mim, entendeu? Então vai ser tanto no sentido de dar, como pegar alguma coisa e colocar na sua mão, quanto dar nesse sentido mais abstrato. Quero dar alguns exemplos para você, tá? Eu posso dizer, por exemplo, ich gebe dir ein Geschenk, que é uma das frases mais típicas aí do dar. Ich gebe dir ein Geschenk, que significa eu dou para você, tá? O dia significa para você, a você. Então, eu dou a você, ein Geschenk, um presente. Então, uma frase bem típica aí com o geben. Eu também posso dizer, ich gebe Tom das Buch. E agora eu quero que você tenha bastante atenção a um fenômeno que acontece aí, que é o seguinte, Tom é um nome próprio, que significa Tom, o Tom, né? O Tom. Pode ser um apelido de Antônio, de Anthony, né? Pode ser qualquer coisa, é o Tom. E essa frase significa, ich gebe, eu dou, Tom, ao Tom, para o Tom, das Buch, um presente. E aí você vai reparar que não tem nenhuma preposição antes da palavra Tom. Não tem nenhuma preposição. Eu não estou usando eu dou para o Tom e estou colocando um para ali. Eu não preciso do para. Porque quando eu tenho o verbo geben, já está implícito que quando eu dou algo para alguém. Então, se for um nome próprio, ele estiver ali do lado do verbo geben,
eu já desconfio, né, que aquilo ali é para aquela pessoa, tá? Então você não precisa de preposição. Você pode dizer ich gebe Tom das Buch e eu já sei que eu dou para o Tom o livro, das Buch, ok? Agora vamos para umas versões mais abstratas. Se eu quiser dizer assim, eu dou para você a razão, né? Eu dou razão para você. Eu dou razão para você. Eu dou razão para você. Você está certa, né? Eu dou razão para você. Esse é mais abstrato, né? Eu não pego alguma coisa e dou para a pessoa. Mas eu não pego assim na mão, né? E dou na mão da pessoa. Mas é dar. Em alemão também. Ich gebe Ihnen Recht. Eu dou para você razão, tá? Aí vem uma coisa importante. É o fato de que esse pra você vai vir sempre antes em alemão do que a coisa que está sendo dada. Se você reparar, eu digo, eu dou para você um presente, eu dou para o Tom o livro, eu dou a você razão, né? Então esse para quem vem antes do que você dá, tá? Em alemão, diferente de português. Na primeira frase eu tenho dia, que significa a você e é informal, né? E aqui na terceira frase eu tenho Ihnen, que também é para você, só que é quando eu tô falando com uma pessoa com a qual eu tenho uma relação formal, tá? Se isso para você é grego, se você nunca ouviu falar disso, não se preocupe com isso por enquanto. Aprende só o verbo geben aqui e tá ótimo. Não precisa ficar preocupado com todas as palavras que você não conhece. Mesma coisa eu posso dizer assim, nós não damos ao Tom a culpa, né? Ou seja, eu não estou culpando o Tom, que ficaria wir geben Tom nicht die Schuld. Wir geben Tom nicht die Schuld. Wir geben, nós damos Tom. Eu já sei que é para o Tom, aqui nesse contexto, nicht, não, die Schuld, a culpa. Então, nós não damos ao Tom a culpa. Nós não estamos culpando o Tom. Ou ainda, um quinto exemplo, gebt dem Rassismus keine Chance. Gebt dem Rassismus keine Chance. Que significa não deem. Né? Esse gibt, se você olhar lá em cima, é a conjugação para o ir, que significa vocês. Isso aqui é um imperativo, então não deem para o racismo chance, né? Keine Chance é negativo, desculpa. Por isso é não dê, né? Não dê para o racismo uma chance. Além disso, o geben vai significar também colocar. Quando você vai colocar, por exemplo, sal na comida, ou açúcar na comida, você pode dizer geben. Por exemplo, se eu quiser colocar, eu coloco açúcar na água, eu vou dizer ich gebe Zucker ins Wasser. Ich gebe. Aqui não vai ser o dou, vai ser eu coloco. Zucker é açúcar ins Wasser, na água, tá? Então é uma possibilidade. Você vai ver às vezes o geben sendo usado como colocar. E depois, ich gebe eine Decke auf den Tisch. Ich gebe eine Decke auf den Tisch. Que significa, eu coloco uma toalha em cima da mesa, né? Ou seja, eu estou cobrindo a mesa, né? Eu coloco uma toalha de mesa em cima da mesa. Ich gebe, eu coloco eine Decke, uma cobertura auf den Tisch, em cima da mesa. Então, estou fazendo a mesa colocando a cobertura ali, a toalha de mesa, tá? Então, esses dois significados são possíveis. Um terceiro significado é o significado que vai ser de uma expressão fixa, tá? Não vai ser só o geben, mas você vai precisar do es e depois gibt. Es gibt, tudo junto, es gibt, vai significar a. Então não é o geben em qualquer situação, é só com es. Es gibt, fixo, vai ser sempre conjugado dessa forma, significa a. Mas a no sentido de haver, de existir, de ter. Quando eu falo assim, há 3 crianças no parque, né? Há 3 crianças no parque. Tem 3 crianças no parque. Existem 3 crianças no parque. Esse é o es gibt, tá? Para dar essa ideia do a, no sentido de existe. Por exemplo, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott significa há um Deus. Há um Deus. Existe um Deus. Tem um Deus. Ou, um segundo exemplo, in diesem Fluss gibt es viele Fische. In diesem Fluss gibt es viele Fische. Que significa in diesem Fluss, significa neste rio. In diesem Fluss, nesse rio, gibt es, há, viele Fische, muitos peixes. Aí você vai falar, Lud, mas você falou que era es gibt, e na segunda frase tem gibt es. Pode ser um ou outro, tá? O es pode vir antes do gibt ou depois do gibt, não tem problema. Significa a mesma
coisa, tá? Es gibt ou gibt es. A única diferença aí é porque o es, nesse caso, ele faz um papel aí de um sujeito fantasma, digamos assim, e é por isso que ele vai ter, ele pode ficar tanto na primeira quanto na terceira posição. Se você ainda não sabe sobre as posições dos sujeitos, também não se preocupe, mas pega esse código aí, essa dica sobre o verbo geben. Essa semana aqui tá muito barulhento, estão construindo uma coisa aqui do lado. Peço desculpa pelos pururu aí que tá rolando, mas é isso aí, gente. Espero que você tenha gostado da aula de hoje e a gente se fala amanhã.